Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Segundo seu costume, Shaul foi à sinagoga e por 3 sábados deu-lhes drachot, com base no Tanar, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e que este Yeshua, que lhes anuncio, é o Messias. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram seu destino ao de Shaul e de Silas. O mesmo fizeram muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. Por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé que perambulava perto da praça do mercado e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jasson, esperando encontrar Shaul e Silas e levá-lo para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui. E Jasson permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles então agiram contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yeshua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que só depois de Jasson e os outros terem pago a fiança estipulada, eles o deixaram ir. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Tanar todos os dias para ver se o que Shaul dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram e confiaram, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada por Shaul em Bereia, dirigiram-se também para lá, com o propósito de criar confusão e agitar a multidão. Os irmãos enviaram Shaul de imediato para o litoral, ao passo que Silas e Timóteo permaneceram onde estavam. Os acompanhantes de Shaul o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo viessem assim que fosse possível. Enquanto Shaul esperava por eles em Atenas, seu espírito ficou muito agitado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, ele mantinha discussões na sinagoga com judeus e os tementes a Deus, bem como na praça do mercado todos os dias, com quem se encontrasse por ali. Também um grupo de filósofos epicureus e estoicos começou a se encontrar com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros, porque ele anunciava as boas novas a respeito de Yeshua e da ressurreição, diziam: ele fala como um propagandista de divindades estrangeiras. Então o levaram ao concílio máximo, dizendo: podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Algumas
coisas que ouvimos de você soaram estranho para nós e queremos saber seu significado. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam passaram o tempo falando ou ouvindo a respeito das últimas novidades dos intelectuais. Shaul levantou-se no meio da reunião do concílio e disse: Homens de Atenas, percebo quão religiosos vocês são em todos os aspectos, porque ando pela cidade e observei seus santuários e encontrei até um altar no qual está escrito: a um Deus desconhecido. Portanto, aquele a quem vocês adoram sem conhecer é quem eu lhes anuncio. O Deus que criou o universo e tudo o que nele há, que é Senhor do céu e da terra, não habita em templos regidos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe faltasse algo, porque é Ele mesmo que dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um homem ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra e fixou os limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiram. Deus fez isso para que as pessoas procurassem por ele e talvez o alcançassem e encontrassem, embora na verdade ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas dentre vocês, todos nós somos na verdade seus filhos, assim visto que somos filhos de Deus. Não devemos supor que a essência divina seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra moldados pela técnica e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se voltem para Ele, abandonando seus pecados, porque Ele estabeleceu o dia em que julgará a terra habitada e o fará de forma justa por meio do homem a quem designou, e deu provas públicas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros disseram: queremos ouvi-lo outra vez a respeito desse assunto. Assim Shaul deixou a reunião. Alguns homens juntaram-se a ele e passaram a confiar, incluindo Dionísio, membro do concílio máximo, e também uma mulher chamada Damaris, e outros passaram a crer com ele.